O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañó. Forças Armadas da Venezuela se declaram em alerta e fecham fronteira marítima com as Antilhas. O que aconteceu? Essas 2 últimas semanas teve muitas coisas, muitas notícias sobre a Venezuela, porém elas se resumem em 4 eixos. Tá? Então assim, né, vocês não vão ver, não estão vendo, né, mas aqui no roteiro, por exemplo, eu e o Matias temos vários links à disposição, mas que no fim das contas se resume a 4 coisas. E uma dessas coisas a gente não vai falar agora, uma dessas coisas vai ficar para o último bloco do Giro de Notícias. Tá? Quais são então as outras 3 coisas, os 3 eixos? Né? O primeiro é o eixo militar, em que as Forças Armadas venezuelanas anunciaram fechamento de suas fronteiras aéreas e marítimas, anunciaram novamente, né, a sua lealdade irrestrita ao Nicolás Maduro e que estão alertas contra desejos do arrogante Donald Trump, né, de uma interferência na Venezuela, de uma agressão contra a Venezuela, ou então de uma tentativa de criar dissidência na Venezuela. Tá? Então, o eixo militar é as forças militares, as Forças Armadas venezuelanas, declarando que estão juntas com o Maduro e que vão resistir a operações no território venezuelano. Ao mesmo tempo, a oposição e o Donald Trump mantêm um discurso de pedirem que militares venezuelanos, né, deixem de apoiar o governo Maduro, passem a apoiar, eventualmente, os Estados Unidos, a oposição do Guaidó, né? Passem a deixar de apoiar o governo Maduro. Nesse sentido, na segunda-feira, agora, dia 18, o Donald Trump, falando em Miami, inclusive, né, disse que o Maduro é um fantoche cubano e disse, abro aspas, eles, né, os militares, estão arriscando o seu futuro, eles estão arriscando suas vidas e o futuro da Venezuela por um homem controlado pelas Forças Armadas cubanas e protegido por soldados privados do exército cubano. Maduro não é um patriota venezuelano, é um fantoche cubano. E, né, mas é curioso, né, essa retórica de que na atualidade a Venezuela tivesse menos poder de barganha do que Cuba. Que ele falou em Miami para uma audiência, né, de descendências. E ele disse que os militares venezuelanos vão perder tudo se não deixarem de apoiar, né, o Maduro. E aí, nesse sentido, né, as Forças Armadas venezuelanas, né, disseram que vão manter a lealdade ao Maduro, né, foi uma resposta do Donald Trump, inclusive, e também em relação a esse aspecto militar, segundo uma matéria da Patrícia Campos Melo e do Igor Gielou, né, Gielou, não sei direito como pronunciar, mas enfim, né, ele é um repórter da Folha bastante conhecido, que os Estados Unidos estariam pressionando, inclusive, né, ao Brasil, para que o Brasil aceite usar força para entregar ajuda humanitária à Venezuela. A gente já vai falar da ajuda humanitária, vai ser o segundo eixo, né?
Então, os Estados Unidos estarão pressionando o Brasil em relação a isso. Também saiu nessa semana um vídeo de um avião venezuelano, né, um Sukhoi Su-30, testando um míssil antinavio russo, tá? Né, e assim, esse teste foi realizado já há algum tempo, né, mas saíram assim, coincidência, né, as imagens saíram agora, ou seja, como uma espécie de recado. E, finalmente não, ainda no eixo militar, tivemos uma outra notícia, que é que o ex-chefe do Serviço de Inteligência da Venezuela, tá? O Hugo Carvajal, alias Pojo. Pojo de frango? De frango, é. Mas por que ele é pequeno? Ele é Não ruim sei. no gol? Ele que era membro do parlamento pelo Partido Socialista. Não, ele é deputado pelo PSUV. Ele ainda é? É. Tá. Então eu já estava falando bobagem, ainda bem que tem você. E ele rompeu com pelo Maduro. estado de Monagas. Ele rompeu com Maduro, deu uma entrevista ao New York Times, inclusive, dizendo que os militares tinham que romper com Maduro, que a gente já comentou aqui várias vezes que é a chave para a solução dessa situação, e disse que o Maduro é uma pessoa cercada de pessoas ligadas ao narcotráfico. E além dessa entrevista ao New York Times, ele fez um discurso em vídeo no perfil dele no Twitter, e eu destaco um trecho aqui, né, que ele fala que todos me conhecem por ter cumprido com os meus deveres em uma carreira militar de mais de 30 anos, dentro da qual me tocou dirigir a inteligência e contra-inteligência militar por mais de uma década, durante os 2 períodos democraticamente eleitos de Hugo Chávez, que além de ser o meu comandante em chefe, foi meu grande amigo e que hoje é uma alma que somente Deus sabe como julgar. Então mostra aí, né, novamente, como os chavistas estão bastante divididos em relação ao Maduro. Então, um quadro importante do governo Chávez, como o Pojo Carvajal, mostrando aí publicamente, né, o descontentamento dele com o Maduro e reconhecendo o Guaidó, mesmo sendo da base aliada, né, do presidente Nicolás Maduro. E como você já explicou aqui várias vezes, né, o principal legado do período Chávez foi a nova Constituição venezuelana, substituindo a Constituição dos períodos autoritários da Guerra Fria. E é uma Constituição que o Maduro, em teoria, quer rasgar. Então, assim, isso acaba também fortalecendo essa ideia. E aí, finalmente, nesse eixo militar, ontem, quinta-feira, o Maduro anunciou o fechamento da fronteira com o Brasil. Essa fronteira já havia sido fechada outras vezes, mas dessa vez ela ficou fechada de forma permanentemente até novo aviso, com a presença de tropas do exército venezuelano, tá? O exército venezuelano mandou tropas e veículos militares para a cidade venezuelana de Santa Helena, que fica a cerca de 15 quilômetros da fronteira com Roraima, tá? Então, não é apenas um fechamento de fronteira, né, do tipo, não vai passar refugiado, não vai passar imigrante, alguma coisa assim. Não, foi um fechamento de fronteira com o deslocamento de tropas, tá? Só fechando, então, essa questão militar também, Felipe, o governo do Nicolás Maduro, através da sua vice-presidenta, né, a Delcy Rodrigues, que foi chanceler também da Venezuela, ela demonstrou, né, a sua preocupação em relação à chegada de forças especiais dos Estados Unidos, vindo principalmente de 2 estados caribenhos, né, Porto Rico e República Dominicana. Lembrando que Porto Rico é um estado associado aos Estados Unidos, né? É um território, né, dos Estados Unidos. E a República Dominicana hoje
negou, né, que os Estados Unidos vai usar o seu território para ações militares contra a Venezuela. E que, assim, a gente repete aqui o veredito que a gente já deu várias vezes, né, que se tiver um conflito na Venezuela, vai dar ruim, não vai ser pouco, né? Aí entra a segunda questão, que é a questão talvez mais importante, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, que é a questão da ajuda humanitária, né? Por quê? Porque nós teremos agora, amanhã, sábado, dia 23, tá? Um momento, um evento que pode ser essencial, pode ser divisivo. Que é o seguinte, hoje, inclusive, no dia 22, a MTV estava transmitindo, né, o show Venezuela Aid Live, né? Isso, promovido pelo Richard Branson, né, o CEO da Virgin. Da Virgin, né? O bilionário, playboy, filantropo. Que a gente falou sobre ele ano passado, quando, em nome da empresa dele, falou que ia congelar os investimentos na Arábia Saudita enquanto não investigassem a fundo o assassinato do Khashoggi. E junto com esse show organizado, né, o Venezuela Aid Live, né, em Cúcuta, na Colômbia, do Richard Branson, e que contou com Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Maná. Cadê os direitos humanos? A gente já falou aqui que Maná é uma droga, com todo respeito a quem gosta. E teve Despacito também. O Luiz Fonsi. Isso. E na Argentina pegou muito mal a participação do Diego Torres em alguns setores, porque diz que em relação à política local ele nunca se posicionou, mas ele foi convidado justamente para esse evento porque uma música dele chama Color Esperança meio virou um hino da oposição ao Nicolás Maduro. Então ele foi lá para a fronteira da Colômbia com a Venezuela participar desse evento. E aí, do outro lado da fronteira, foi anunciado o evento Hands Off Venezuela. Tirem as mãos da Venezuela. E eu não sei, eu não entendi se ele tem o apoio, digamos assim, mas vai ser um concerto, né, ali um show, que talvez conte inclusive com Roger Waters. E inclusive o Peter Gabriel vai participar, né, do outro evento, via satélite, e até gerou um bate-boca público entre os dois, né? E esse evento aí vai ser realizado hoje também, né, a 300 metros, ou seja, do outro lado da fronteira, um show oficial, né, do governo venezuelano. E enquanto isso, né, em Cúcuta estiveram presentes hoje o Ivan Duque, presidente colombiano, que recebeu o Marito Abdo Benítez, né, presidente do Paraguai, lembrando que foi o primeiro país, né, a romper relações diplomáticas com a Venezuela na América do Sul, e o Sebastián Piñera, presidente do Chile, além da presença também do chanceler brasileiro Ernesto Araújo. E por que essa questão da ajuda humanitária é tão importante? Por conta dos shows, por conta dos alimentos, dos medicamentos? Não apenas por isso, porque é o seguinte, o governo venezuelano diz que não vai aceitar essa ajuda humanitária porque não foi solicitada e que é uma desculpa, é uma justificativa para uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Tá? Seria ali uma espécie de cavalo de Troia. Né? Inclusive, hoje também, a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zarakova, disse que essa caravana de ajuda humanitária para entrar em território venezuelano é uma provocação militar perigosa e um pretexto para ação militar. Do lado, né, da oposição, e o governo venezuelano disse também que, olha,
é um desaforo, digamos assim, à soberania de um país, você mandar ajuda humanitária por solicitação de um líder da oposição política, e não solicitação do governo que a Venezuela vê como legítimo. Do lado da oposição, né, eles consideram que não é uma operação militar, que a ajuda humanitária é necessária, e aí o Guaidó começou a organizar uma caravana com milhares de pessoas para ir até a fronteira com a Colômbia, para ir buscar os alimentos e os remédios enviados pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, como Chile, como Colômbia e outros países. O Grupo de Lima, no geral. Né? Sim. Aí o governo venezuelano falou, olha só, né? Essa questão aí da ajuda humanitária está sendo aí esse escândalo todo e tudo mais. O governo venezuelano disse na quinta-feira da semana passada, dia 14, que o seu governo conversou com representantes do governo Trump e que o seu governo também acordou com os russos a chegada de 300 toneladas de ajuda humanitária russa para não depender do que o Maduro chamou de show do opositor Guaidó. E também hoje o governo Maduro anunciou que fechou um acordo com a ONU para receber ajuda europeia, tá? Ajuda humanitária europeia lá do grupo de Montevidéu, que a gente explicou, que é o grupo pró-negociação. E por que amanhã, então, vai ser um dia tão importante? Porque, de um lado, nós vamos ter o governo venezuelano dizendo não precisa de ajuda humanitária dos Estados Unidos, vamos receber ajuda humanitária dos russos, vamos receber ajuda da Europa, tem o grupo de Montevidéu que quer negociar, estamos dispostos a negociar e conversar. Isso daí é uma provocação, uma tentativa de operação militar, de cavalo de Troia. Do outro lado, tem a oposição falando, olha, ajuda é necessária e vamos, milhares de nós, até a fronteira buscar essa ajuda humanitária. E aí, o que vai acontecer? Inclusive, nesse caso, até aqui, inspirado um pouco na interpretação da coluna do Clóvis Rossi sobre amanhã. Que é o seguinte. Primeiro, se o governo venezuelano simplesmente barrar a entrada da ajuda humanitária e não conseguirem, né, forçar, digamos assim, a entrada dessa ajuda, tá? Seja pelo lado dos colombianos, seja pelo lado da oposição do Guaidó, vai ser uma grande brochada, digamos assim, né? Vai ser um grande anticlímax, que estava lá chegando ajuda humanitária, os caminhões, né, e tudo mais, e não consegue entrar. O governo vai lá e impõe sua vontade. A segunda opção é os militares deixam a ajuda entrar. Ou seja, começa ali uma insurreição contra o governo Maduro. Né? Ou seja, o governo Maduro diz que a ajuda não pode entrar, mas os militares no local deixam entrar e começa uma insurreição contra o governo Maduro. O terceiro ponto, que é o que eu tenho mais medo de que aconteça, porque pode acontecer, é da merda. Uma arma dispara ali, e aí começa um confronto, começa um massacre, né? A gente tem exemplos na história disso acontecer. Então, assim, a gente tem, inclusive, exemplos históricos dos dois casos. Lembrando, a queda do muro de Berlim não foi planejada. Os caras começaram a derrubar o muro e os soldados falaram, eu não vou atirar nos caras. Eu tô aqui, eu sou um soldado contra 100 caras destruindo o muro, eu não vou atirar em ninguém. Deixa os caras. E aí começa esse processo. Por outro lado, a gente tem o exemplo, também para pegar ali o período do fim da Guerra Fria, na Lituânia, né, quando ali a corrente báltica vai tomar a estação de TV da Lituânia, e as tropas soviéticas disparam aleatoriamente, matam um monte de gente, um tanque passa por cima de um lituano, inclusive, o cara vivo, tá? O cara foi esmagado vivo por um tanque soviético. Então, pode ocorrer essas duas coisas. E o Clóvis Rossi também levanta uma outra bandeira,
que essa eu acho um pouco mais improvável por conta da presença da oposição ali, né, que seriam as Forças Armadas venezuelanas se apropriarem, né, da ajuda humanitária e eles mesmos fazerem essa distribuição, né, à população e usarem isso a seu favor. Tá? Então, esses já são 2 eixos, né? A questão militar, a questão da caravana de amanhã, que vai ser um momento decisivo, porque pode ser um anticlímax ou pode ser o início do fim do governo Maduro. E aí, a terceira coisa é comentar uma notícia específica e também os próximos passos. Né? No domingo, dia 24, o Mourão e o Ernesto Araújo, né, vão para a Colômbia, como você tinha mencionado, para mais um encontro do Grupo de Lima. Né? O Mourão, inclusive, antes de viajar, né, hoje, disse que a única solução é o regime do Maduro entender que acabou, promover novas eleições, se eleja quem tem que ser eleito e, a partir daí, ter uma espécie de plano Marshall na Venezuela. Tá? Ele disse que é possível, mas não provável, que a Venezuela corte energia do Brasil. Lembrando que Roraima depende da energia elétrica vinda da Venezuela, né? E também nessa conferência em Bogotá, na segunda-feira, dia 25, estará o vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence. O Grupo de Lima é o grupo que tem uma postura mais radical não, né? Mais anti-Maduro. Maduro tem que rodar antes de qualquer coisa. O Grupo de Montevidéu defende ali uma postura de negociação. Mas mesmo sendo anti-Maduro, né, alguns países do Grupo de Lima também não reconhecem o Guaidó Sim. completamente. É o caso da Costa Rica, por exemplo, que obrigou, né, que uma autoproclamada representante diplomática do Guaidó se retirasse do país, né? Ela estava como embaixatriz venezuelana do Guaidó em São José, na Costa Rica, e o governo costarricense mandou ela embora. E o nome da picareta aqui é Maria Faria. O governo costarriquenho falou, né, que um representante de qualquer país tem que se ater às regras, que esse é um procedimento inaceitável, que lesa normas elementares da diplomacia e do respeito e confiança das relações entre a comunidade internacional e, sobretudo, o direito internacional. E ainda falando, né, das relações diplomáticas, né, o consulado da Venezuela em Guayaquil foi assaltado pela segunda vez por homens armados, e o cônsul venezuelano Fernando Belo falou que nos golpearam e nos assaltaram por termos políticos, né? Inclusive insultando eles de chavistas. Isso foi uma declaração dele para a agência russa RT, que eu não sabia, mas que tem uma sucursal latino-americana, inclusive. Sim, e a RT que é financiada pelo governo russo. Né? E, nesse sentido do Grupo de Lima, dos interesses dos Estados Unidos, saiu, nessa semana, saíram, né, alguns trechos da biografia do ex-diretor do FBI, o Andrew McCabe, aquele que foi demitido pelo Trump apenas alguns dias antes de se aposentar. Né? E abro aspas, né? Eu não entendo porque não estamos olhando para a Venezuela, porque não estamos em guerra com a Venezuela. Eles têm todo o petróleo e estão na nossa porta dos fundos. Esse é o país com o qual deveríamos entrar em guerra, teria dito o Trump sobre a Venezuela em reuniões ali do Conselho de Segurança Nacional e tudo mais, segundo o livro do Andrew McCabe. E não sei se foi por conta dessa declaração ou não, mas a Moody's, né, aquela agência de, como posso definir, de especulação financeira? Avaliação de risco. Avaliação de risco, enfim, retirou a PDVSA da lista da classificação de risco. Ontem mesmo. E aí o que acontece? Muita gente mandou essa notícia pra gente e tal, e só repetindo uma coisa que a gente já colocou aqui. Os Estados Unidos, eles não precisam derrubar o governo Maduro
para ter acesso ao petróleo venezuelano. Os Estados Unidos já são o maior comprador de petróleo venezuelano desde sempre, basicamente. Porque é um petróleo justamente que está muito perto dos Estados Unidos, então ele chega nos Estados Unidos com facilidade, com menos custos e tudo mais. A questão geopolítica, geoestratégica, em relação ao petróleo, os Estados Unidos na Venezuela, não é obter o petróleo, tá? É impedir que os chineses tenham acesso a esse petróleo e sejam competidores dos Estados Unidos pelo petróleo venezuelano. Tá? Não é apenas uma questão de os memes, né? Os Estados Unidos querem levar democracia para a Venezuela porque na Venezuela tem petróleo. Não é exatamente só por isso, tá? Como a gente já explicou aqui várias vezes, né? Então, assim, os Estados Unidos têm interesses no petróleo venezuelano? Tem, sem dúvida. Isso não significa nem apoiar, nem legitimar o Maduro, mas principalmente interesse em afastar os chineses, que hoje são os maiores parceiros da Venezuela na indústria de exploração energética. E isso ficou muito claro, e a gente comentou isso na época, quando a nova chefa da diplomacia dos Estados Unidos para o continente americano foi sabatinada pelo Marco Rubio, tá, da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, e ele colocou isso muito claro. Como podemos agir na Venezuela para garantir o interesse dos Estados Unidos e impedir competidores geopolíticos. Ele não menciona a China, porém, para bom entendedor, meia palavra basta. Tá? Então, sobre a Venezuela, por enquanto, é isso. Isso, só uma relacionada com a Venezuela também, no meio de todo esse caos político, né? Saiu também durante a semana de que o Ministério Público da Suíça iniciou investigações em relação ao Henrique Capriles, né, o candidato derrotado pelo Nicolás Maduro nas eleições de 2013, ex-governador do estado de Miranda, por corrupção, Felipe, com uma empresa teuto-brasileira, né, na licitação de obras no seu estado, numa quantia de 15 milhões de dólares em relação a 10 campanhas eleitorais entre 2006 e 2013 do próprio Capriles e do seu partido já extinto, o Mesa de la Unidad Democrática. Então, né, tá aí aquela empresa teuto-brasileira, ela não compra apenas o governo, ela compra a oposição também, por via das dúvidas. Né, aquele delator na Argentina, né, disse que a Odebrecht era tipo o Papai Noel distribuindo presente, um negócio assim. Então, encerramos a Venezuela por enquanto. Para a gente dar um rápido peão aqui pela região, um tema que a gente provavelmente vai retomar num futuro próximo, mas nesse programa aqui vai ficar meio apertado, tanto por conta da duração, quanto por conta da atenção que o tema merece, mas são os protestos contra o governo, contra o governo haitiano nas últimas semanas, que o governo propôs ali um pacote de medidas econômicas. E desde 7 de fevereiro nós tivemos pelo menos 9 mortos e dezenas de feridos. Tá? O governo confirmou 10 mortes, enquanto a oposição fala em 52 pessoas mortas durante os conflitos. Esses protestos, né, que têm origem ainda no ano passado por conta do aumento de 51% dos combustíveis. Sim, que a gente mencionou isso, né, no ano passado. Esse pacote econômico, né, buscava reduzir o preço dos alimentos, o aumento do salário mínimo e diminuir gastos do gabinete. Porém, ele está fracassando, basicamente, e colocam, né, que existiriam ali tentativas, inclusive externas, dos Estados Unidos de desestabilizar ainda mais o Haiti. Por isso que em várias fotos dos protestos vocês veem bandeiras dos Estados Unidos sendo queimadas. Por quê? Porque o governo está incentivando, dizendo que, olha, a culpa da crise, a culpa dos protestos é dos Estados Unidos. E a grande questão sobre isso foi que um grupo
de 5 cidadãos dos Estados Unidos foi preso pela polícia haitiana. Esses cidadãos estavam pesadamente armados, tá? Mercenários! Incluíam também um grupo, um cidadão sérvio no grupo. Aí fica complicado. Então. E muito provavelmente seria ali um grupo, né, de mercenários, enfim, né, de soldados da fortuna, né? Então, e aí o que acontece? Podem ser mercenários contratados por algum ator local haitiano, como podem ser mercenários usados pelo governo dos Estados Unidos para criar algum tipo de desestabilização, e os Estados Unidos são poder de negação. Porém, assim, sendo um pouco cínico até, não é necessário você criar muita coisa para você ter desestabilização no Haiti, infelizmente. Pois é. Né? Como você mesmo lembrou, os protestos contra o governo vêm desde o ano passado por conta dos gastos com combustível. Não, e vem também com a última administração também do Michel Martel, que daí tem ligação com a Venezuela, porque houve desvio, né, na ordem de 3,8 bilhões de dólares de fundos ligados ao Petrocaribe, que é justamente uma aliança da Venezuela junto a países da região. E olha só, gente, se mais ou menos 1/4 da população haitiana vive abaixo da linha da extrema pobreza, que é $1 por dia. 1/4 da população inteira do país, gente. Sendo que 80% vive na pobreza. Sim. E desse 80%, 1/4... Então, como eu disse, a gente tem que abordar melhor a questão do Haiti num programa próximo. A gente está devendo isso, inclusive, desde o fim da MINUSTAH, na verdade. E já, segredo de bastidores aqui, também já dei ideia para mais para frente a gente fazer um Fronteira sobre o Haiti, já que completa 15 anos daquele jogo da paz, né, que o Brasil utilizou do seu soft power através da seleção brasileira. Caralho, mano, 15 anos já? 15 anos, 2004. Nossa. Então é aí um bom gancho aí pro programa. Sobre o Haiti, né, temos os protestos, uma crise que veio desde o ano passado, mas tem se agravado. Passando aqui pela vizinhança mais imediata, né, o Equador anunciou hoje um plano de 4,2 bilhões de dólares com o FMI de empréstimo para investimentos no país que incentivem o crescimento econômico, já que nos últimos anos o país passou por um agravamento da dívida pública, e o Equador, assim como vários países que produzem petróleo, sofreu muito com a queda do preço do petróleo, né? O prazo para quitar essa dívida será de 30 anos. Tá? E claro, né, isso foi recebido com protestos, especialmente setores à esquerda do Equador, né, que vem isso ali como uma concessão externa, concessão a banqueiros. E no vizinho Peru, né, nós tivemos na sexta-feira, dia 15, um anúncio de que o judiciário peruano formalizou um acordo para a cooperação de uma empresa com a justiça do país. O nome dessa empresa, como vocês devem imaginar, é Odebrecht. Né? Então, mais um país em que a Odebrecht assina acordo para combate à corrupção. Lembrando que no Peru, todos os presidentes, né, todos os presidentes vivos, né, são... Desde o Fujimori. Desde o Fujimori, são implicados. O Fujimori não tinha relações com o Odebrecht, ele só tem relações de crimes contra a humanidade. Mas a filha dele tem relações com o Odebrecht. Exatamente, né? Então, os últimos 4 presidentes e a líder da oposição e a última candidata presidencial, e assim, acho que todos os candidatos presidenciais da última eleição, né? Menos aquela tinha uma liderança indígena. Da Frente Ampla, a Verônica Mendonça, da Frente Ampla. E saindo do Peru, vamos à Argentina,
onde a província de Jujuy, né, no norte do país, fronteira com a Bolívia, cerca de 700 mil habitantes. E com o Chile também. Jujuy faz fronteira com as duas. Vai ser a primeira região da Argentina a legalizar, né, conseguir uma autorização nacional, a produção de maconha para uso medicinal. A região não vai produzir, digamos assim, a planta da maconha para consumo. Eles vão produzir a planta para, a partir dela, produzir o óleo de canabidiol, que tem, né, propriedades terapêuticas usadas na medicina. Então, não é uma legalização do uso da maconha, nem uma legalização do plantio da maconha, do uso da planta, da folha, né, do fumo dela. É o óleo que tem canabidiol, que é um componente terapêutico médico, que inclusive no Brasil é ilegal, porém diversas famílias que entraram na justiça pedindo o direito de importar esse composto para tratamentos médicos já conseguiram, inclusive, essa liberalização. Ele é muito utilizado para pessoas que sofrem com convulsões, tem alguma doença que implica em convulsões, né? Ele diminui espasmos, convulsões, enfim. Então, a Argentina, na província de Jujuy, e a meta é produzir em até, num prazo de 5 anos, produzir até 300 mil litros de óleo de canabidiol. Imagina-se que cerca de 100 mililitros é o suficiente para 1 mês de tratamento na maioria das doenças. Ou seja, né, façam as contas aí de 100 mililitros para 300 mil litros, porque eu sou de humanas. Uma dentro e outra fora, né, Felipe? Porque o Ministério da Produção e do Trabalho, num material de divulgação de leis para a transformação produtiva publicado no mês de fevereiro, tem ali um gráfico, né, mostrando que apenas 20% dos contribuintes aportam 99,4% da arrecadação na Argentina, e ao lado do gráfico fizeram um desenho no qual umas 7 pessoas loiras carregam nas costas várias pessoas de tons de pele mais escuros, cabelo preto, enfim, o material pegou bastante mal aí por esse viés racista, né? Claro. E indo para o Chile, uma mulher chilena chamada Adriana Rivas foi presa na Austrália e provavelmente será extraditada, né, ao Chile. Ela era secretária do Manuel Contreras, né, o ex-chefe da DINA, né, a polícia secreta política do Chile, do Pinochet. Ele morreu em 2015, preso, né, depois de condenado a mais de 500 anos de cadeia, está sentadinho no colo do capeta, e ela foi presa por ter participado do sequestro e desaparecimento, entre aspas, do então secretário-geral do Partido Comunista Chileno, o Vitor Dias, e, detalhe, ela teria participado ativamente, né, do sequestro, e ela teria participado também do sequestro de uma criança da família, tá? Que foi algo muito comum, né, nas ditaduras aqui do Cone Sul. Então ela foi presa na Austrália, será extraditada ao Chile, muito provavelmente, onde será julgada, tá? E finalmente vimos aqui para o Brasil, onde nós temos 4 notícias, todas bem breves aqui, bem pontuais. A primeira, né, um momento aqui mais barraco, notícia de 10 de fevereiro,
já que no aeroporto internacional Viru-Viru, na Bolívia, 2 diplomatas brasileiros trocaram porrada. Tá? Aeroporto Internacional de Santa Cruz de la Sierra. Aliás, fica a dica aqui para os ouvintes, levem dólares quando vocês forem sair de Santa Cruz de la Sierra. Então vocês vão ter que pedir esmola. Eu não entendi. Né, porque tem que pagar uma taxa no aeroporto, em dólares. Ah, tá. Para sair da Bolívia. Mas é uma taxa oficial. Uma taxa oficial e que eles não te avisam. Ah, tá. Não está inclusa na passagem. Ah, tá. E não é uma taxa cobrada por um policial? Não. Tá. O José Augusto Silveira de Andrade Filho e o Sóstenes Arruda de Macedo, ambos trabalharam no Consulado Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra, trocaram tapas e socos em público e foram filmados. O Andrade Filho, que foi superior do Macedo, né? Ele vai pra cima, dá lá dá um soco na cara, em bom português. Teria sido por ali desavenças e rancores guardados da época em que um era chefe do outro, e com um detalhe, tá? O Sóstenes Arruda de Macedo é o nomeado, tá? Recém-aprovado pelo Senado, para o cargo de embaixador na Namíbia. Né? Então ele vai assumir o cargo aí na Namíbia, né? E a Namíbia é um parceiro importante do Brasil na África, até pela costa atlântica, presença brasileira de investimentos na Namíbia. Né? Começou em 2003, né, com o governo Lula. Sim. Se não me engano, foi na Namíbia que ele falou aquela bobagem. Sim, né? nem parece África. É tão limpinho que nem parece a África. Foi lá né? mesmo, em Windhoek. Então, ele vai assumir aí o cargo com o videozinho dele brincando de UFC no aeroporto. Né? A outra notícia que vários ouvintes mandaram, né, foi de que o Ernesto Araújo excluiu um curso sobre História da América Latina da programação do quadro, né, do curso de formação de diplomatas no Instituto Rio Branco. Tá? O curso de formação foi expandido de 2 para 3 semestres. E o que acontece? O comentário aqui, digamos assim, é que não vai ter comentário por enquanto. Por quê? Porque já saiu o programa do segundo semestre. E eu queria dar uma olhada no programa do segundo semestre. Eu estou esperando um colega meu, um ex-aluno meu, me mandar, tá? Para depois poder comentar com mais completo. Tá? Agora, uma coisa que acontecia, e é real, não é jogada do governo, inclusive foi dado como justificativa para esse tipo de coisa, é que é o seguinte: algumas disciplinas no Instituto Rio Branco estavam ficando defasadas em relação ao próprio concurso, tá? Então, e eu falo isso inclusive como um professor que ajuda na preparação de candidatos à carreira diplomática. Para quem não sabe, eu também tenho essa ocupação. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o candidato chegava no Instituto Rio Branco já tendo um amplo domínio de alguns temas que ele teria que ver ali novamente e às vezes até mesmo com menos ênfase, com menos qualidade. Então, por exemplo, um candidato que estuda um ano inteiro, que assiste ali 40, 50 aulas do professor Guilherme Casarões, que já participou aqui do programa várias vezes, eu falo isso com todo respeito a quem eventualmente ministre essas matérias no Instituto Rio Branco, ele já chega no Instituto Rio Branco sabendo muito de teoria de relações internacionais, sabendo de política internacional, sabendo de relações exteriores do Brasil. No caso de América Latina, né, até pela própria formação, né, dos bancos escolares brasileiros. Sim, no caso de América Latina, a situação é um pouco mais complicada. Porque, por exemplo, além de ser nossa vizinhança e ser uma prioridade que está na Constituição, por exemplo... o Brasil está de costas para a América Latina. Das minhas 46 aulas do meu curso para os alunos, 8 são sobre a América Latina.
Porque assim, o meu curso de História Mundial ele é basicamente o seguinte, eu tenho que ensinar para eles tudo da Revolução Francesa para cá, né, e do mundo inteiro. Né, por isso que eu entendo de história contemporânea, tá? Assim, me pergunta, né, toda vez que tem ouvinte nosso, mas acontece mais com nerdologia. Ah, Felipe, faz um programa sobre a história do budismo. Eu não sei, a gente não viu isso na faculdade, eu não sei. A gente já falou várias vezes. A Ásia, no departamento de história da USP, é ignorada. Quase virtualmente ignorada, né? Então, assim, falando até em primeira pessoa aqui, os meus alunos, eles saem com uma base interessante de América Latina. Agora, e com recomendações de leitura bastante. Agora, eu não vou ter a prepotência de dizer que isso já vai ser o suficiente para uma carreira diplomática já formada. Até porque é uma visão, muitas vezes, independente da visão brasileira. Né? Então, assim, quando o processo de independência na América Latina, quando você vê para o concurso, é um foco muito mais no processo de fim do absolutismo, de desafios ao chamado antigo regime, do que posturas brasileiras em relação a isso, por exemplo. Então é um pouco mais complicado, por isso que eu quero até esperar, né, para ver o programa do segundo semestre antes de poder avaliar, né? Agora, que tem algumas críticas que já podem ser feitas, isso sem dúvida, mas a gente pode, né, dar uma olhada, né, mais no futuro. E as outras duas notícias em relação ao Brasil são que essa semana, na quarta-feira, dia 20, a Embaixada do Brasil em Atenas, na Grécia, foi pichada por um grupo de anarquistas gregos, né, com palavras contra o fascismo e contra a presidência de Jair Bolsonaro em apoio à resistência antifascista no Brasil. E a outra notícia, que assim, uma notícia, perdão a palavra, né, uma notícia escrota, que é o seguinte, eu sei que vai ter ouvinte que vai reclamar sobre isso, mas não tenho o que fazer, porque essa é pelo menos a minha perspectiva. Né? Em relação a essas coisas de medicina tradicional chinesa, entre aspas, que acaba justificando a exploração banalizada e completamente sem sentido de diversos animais, muitos inclusive em risco de extinção. Nesse caso, né, nós tivemos essa semana a denúncia de que em Canudos, na Bahia, tá? Canudos, tá? Do Arraial de Canudos. Tá? Sobrou, né? Por conta da barragem de Sobradinho. E cerca de 200 jumentos foram encontrados mortos de fome. Eles morreram de fome. Era uma fazenda em que estavam ali centenas de animais que foram vendidos para chineses, e os animais eram basicamente mortos, né, sujeitos à morte por fome e ou sede, para que a sua pele seja então extraída e enviada para a China, onde é elaborado uma gelatina feita da pele do jumento, chamada de ejiao, que é usado para problemas de menstruação irregular, anemia, insônia e impotência sexual. Com todo respeito, isso é crendice, e no final das contas, nós temos animais sendo... Não é sendo abatidos ou não, né? Animais sendo condenados a morrerem de fome, porque só a pele deles interessa, a carne deles não interessa, então eles são, né, mortos dessa forma, e, né, levados à China para a produção dessa coisa aí bizarra. Então, né, se falar em denúncias de maus tratos e tudo mais. Então, tá aí essa notícia bizarra, né, e mais um sintoma dessa exploração. Uma ótima matéria do Leandro Machado, da PBC Brasil. Recomendo que leiam, tá? Muito interessante, inclusive, infelizmente.